bem-vindos para mais uma aula de física com o professor Cazé. Bom, agora é aquele momento em que você pausa o vídeo, tenta fazer os exercícios e em seguida compara o que você fez com a solução proposta aqui pelo vídeo. Bom, então na questão 1 nós temos o seguinte: é correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Bom, vocês estudaram lá desde o ensino fundamental que existem astros luminosos e iluminados. No caso da Lua, ela não possui luz própria, então ela é iluminada. Então não é correto afirmar que ela é uma fonte de luz. Então a resposta aqui é não. Então por que podemos enxergar a Lua? Por conta da luz que o Sol emite e chega até a Lua, isto é, porque ela é iluminada pelo Sol. Então a resposta seria essa. E agora vamos à questão 2. Nós temos aqui essa figura que, embora esteja na 1, ela é referente ao exercício 2, conforme está aqui, ó. Nós temos aqui um objeto AB, um anteparo e aqui uma fonte de luz pontual, uma lâmpada. Está pedindo para desenhar a sombra que esse objeto AB vai projetar no anteparo. Então, observe que basta você traçar a partir desse ponto luminoso até A, traça uma semi-reta ou um segmento que vai bater aqui no anteparo. O mesmo você faz aqui em B. E aí você vai ter como solução essa imagem aqui, ó. A região do espaço que fica escura. Qual é a região do espaço que fica escura? A região do espaço é exatamente essa região da sombra projetada por esse objeto. Se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sua sombra aumentará, diminuirá ou não se modificará. Então ele vai pegar o objeto, esse objeto AB, e vai aproximar ele da fonte. Note que se você aproximar, esse objeto AB vai ficar mais ou menos aqui assim. Então na hora de traçar esses segmentos, olha só o que vai acontecer. Ó, nós vamos ter uma sombra bem maior. Então o tamanho da sombra irá aumentar. Teremos uma sombra de tamanho maior. No exercício anterior, suponha que o objeto permaneça na posição mostrada, mas a fonte seja deslocada para a esquerda até uma posição muito afastada do objeto. Nessas condições, como seria o feixe de raios luminosos provenientes dessa fonte que alcançam o objeto? Bom, e para a gente compreender melhor essa questão, vamos refazer a figura. Aqui está perguntando como seria um feixe de raios luminosos proveniente da fonte que alcança o objeto. Então ele diz que o objeto ele vai se manter na mesma posição. Então vamos colocar o nosso objeto aqui, nessa posição. Esse aqui é o nosso objeto. Só que a fonte de luz, a fonte luminosa, ela vai se afastar muito, muito. Observe que à medida que ela se afasta, a tendência desses raios aqui é que eles sejam paralelos. Vai chegar num ponto em que esses raios que passam pelo objeto, eles vão ficar praticamente paralelos. Claro que isso vai acontecer à medida que a fonte se distanciar. Como aqui a gente não tem muito espaço para poder distanciar essa fonte, isso não vai acontecer em pequenos espaços. A gente está imaginando a fonte se deslocando para a esquerda por um espaço muito grande. Então, como esses raios vão ficar praticamente paralelos, a tendência da sombra é que a sombra fique do mesmo tamanho do objeto. Então, a tendência é que essa sombra aqui tenha o mesmo tamanho desse objeto aqui. Bom, e com isso, a gente responde a letra A e a letra B. Então, qual é a resposta da A? Como seriam um feixe de raios luminosos? Praticamente paralelos. Praticamente não quer dizer que são. Tá? Isso vai depender da distância que a fonte de luz está do objeto. Bom, e na B, desenha uma cópia da figura, a sombra. Ele quer saber a sombra sobre o anteparo. Foi isso que a gente, sobre o anteparo. Foi exatamente isso que a gente falou aqui, ó. A sombra vai ficar praticamente do tamanho do objeto. Então, quanto mais distante
essa fonte de luz estiver do nosso objeto, mais próximo esse tamanho aqui vai estar do tamanho real do objeto. Então, será igual ao objeto, praticamente. Na questão 4, nós temos aqui duas pequenas fontes luminosas, duas fontes pontuais, F1 e F2, conforme ilustra a figura, que estão à frente de um objeto opaco, AB. Dizer que o objeto é opaco é o mesmo que dizer que a luz não vai transpassar. Vai bater nele e vai gerar uma sombra. É isso que quer dizer que ele é opaco. A luz não passa através dele. Considere os pontos assinalados no anteparo. Então são esses pontos aqui, P1, P2, P3, P4, P5. E vamos responder o seguinte. Letra A. Quais desses pontos estão recebendo luz das duas fontes? Então observe o seguinte. Aqui tem a fonte F1, que vai projetar sobre AB raios luminosos dessa direção para cima e dessa direção para baixo. Tem aqui a fonte F2 que vai passar pelo objeto passando por A, iluminando desse ponto aqui para cima. Quando passar por baixo, vai iluminar desse ponto aqui para baixo. Observe que aqui, ó, nesse meio aqui, haverá uma sombra. Isto é, quem estiver nesse ponto não vai enxergar tanto a F1 quanto a F2. Não vai enxergar ponto de luz algum quem estiver nessa localidade. Desse intervalo aqui até aqui, nós temos o que chamamos de penumbra. A penumbra ela vai receber feixe de luz de apenas uma das fontes. O mesmo vai acontecer nesse intervalo aqui. Ó. Temos uma outra penumbra. Também vai receber iluminação de apenas uma das duas fontes. Então, no item A pergunta quais deles estão recebendo luz das duas fontes. Bom, recebendo luz das duas fontes, nós temos o P1, que não está na sombra nem na penumbra, e o P5, que também não está nem na sombra nem na penumbra. Então, respondendo aqui, nós temos P1, P2. Bom, no item B está perguntando qual deles recebe luz apenas da fonte 1. Ó, quem recebe luz apenas da fonte 1 é esse pedacinho que está na penumbra superior. Então, é o ponto P2. Utilizando o mesmo raciocínio, só fazendo uma retificação aqui. Aqui não é P1 e P2, é P1 e P5. Tá? Só acertando aqui que isso aqui é um 5, é P5. Que são os pontos que recebem luz das duas fontes, ó, o P1 e o P5, o primeiro e o último. E no item C está perguntando qual deles recebe luz apenas da fonte 2. Ó, apenas da fonte 2 é que está na penumbra inferior. Então é o ponto P4. Então respondendo aqui, ó, P4. E qual deles não recebe luz de nenhuma das duas fontes? A parte que está na sombra. A parte que está na sombra é essa aqui, que é o ponto representado ali pelo ponto P3. Quinta questão. O ano-luz é uma unidade de comprimento muito usada em astronomia. O seu valor é igual à distância que a luz percorre, no vácuo, durante o tempo de um ano. Sabendo-se que um ano tem 3,2 vezes 10 elevado a 7 segundos, calcule em metros o valor de um ano-luz. Bom, nós já vimos no início da aula que a velocidade da luz ela é dada por 3,0 ou 0,00 ou apenas o 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Por questão de precisão, os físicos costumam utilizar 3,00 ao invés de 3. Mas isso aqui tem o mesmo significado matemático. Então, ao invés de usar 3,00, você pode usar o 3. O fato de aparecer esse 0,00 é só para dizer que a resposta tem que ser dada em duas casas decimais.
mas em relação aos números eles são equivalentes, são iguais. Bom, o que isso significa? Que a velocidade é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, isso significa que a cada 1 segundo ele vai percorrer 3 vezes 10 à oitava metros, isso em cada segundo. Então, nessa quantidade de segundos aqui, que equivale a 1 ano, ele vai percorrer quanto? Vai percorrer essa quantidade de segundos multiplicada pela velocidade em metros por segundo. Então, um AL, que eu estou chamando de 1 ano-luz, estou representando ano-luz por AL, vai ser 3,2 vezes 10 à sétima multiplicado por 3 vezes 10 à oitava. Bom, essa continha aqui ela não é complicada de ser feita, é uma multiplicação, você tem aqui potências de bases iguais. O que a gente vai fazer é o seguinte, é multiplicar o 3,2 por 3. Quando multiplico 3,2 por 3 vai dar 9,6. E aqui eu vou multiplicar 10 à sétima por 10 à oitava. Como são potências de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. 7 mais 8, 15. Então, 1 ano-luz tem 9,6 vezes 10 elevado a 15 metros. No item B, está pedindo para considerar uma estrela situada a 20 anos-luz da Terra. Então, quantos anos a luz dessa estrela gasta para chegar até nós? 20 anos. Essa resposta é direta. Dizer que uma estrela está, por exemplo, a 1 ano-luz, quer dizer que, percorrendo a velocidade da luz, vai se gastar 1 ano para percorrer essa distância. Se tiver 5 anos-luz, vai levar 5 anos para percorrer a distância. Se está dizendo que a estrela está a 20 anos-luz da Terra, quer dizer que vai levar 20 anos para percorrer essa distância. Então, a resposta do item B ela é direta, apenas conceitual. Bom, e no item C está perguntando qual é, em quilômetros, a distância desta estrela à Terra. Bom, nós já sabemos que a distância é de 20 anos-luz. Sabemos ainda que a cada 1 ano-luz, nós já calculamos aqui, no item A, 1 ano-luz equivale a 9,6 vezes 10 a 15 metros. Então, se nós queremos essa distância em 20 anos, é só multiplicar por 20. Multiplicando por 20, então respondendo ao item C, nós temos 20 vezes 9,6 vezes 10 a 15 metros. Aí você multiplica 9,6 por 20, vai dar 192. Então, isso aqui vai dar 192 vezes 10 elevado a 15 metros. Bom, agora a gente tem que passar de metro para quilômetro. De metro para quilômetro, se a gente olhar aquela tabelinha que a gente estudou lá no ensino fundamental, a gente tem isso aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, depois que vem o metro. Então, de metro para quilômetro, você vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, quer dizer que aqui a vírgula está no último algarismo porque não aparece, ela vai andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, escrevendo isso aqui da forma para quilômetros, isso aqui vai ser igual a 0,192 vezes 10 a 15 quilômetros. Mas, em notação científica, é aconselhável que este número aqui seja um número maior do que 0. O número que está antes da vírgula. Ele tem que ser maior que 0 e não pode passar de 9. Então, ele tem que ser um número inclusivamente entre 1 e 9. Então, eu vou andar com a vírgula aqui, uma casa. Quando eu ando uma casa, eu estou multiplicando por 10. Então, o que a gente pode fazer é escrever isso daqui como sendo 1,92 vezes 10. Agora, olha só. Se eu andei com a vírgula para cá e multipliquei por 10, para voltar a esse número aqui, eu tenho que dividir por 10.
Então eu posso botar esse 10 aqui embaixo dividindo. E aí você vai ter o seguinte número, 1,92. Aqui eu tenho 10 a 15 dividido por 10 a 1. Repete a base e subtrai os expoentes. 15 menos 1, 14. Então dá 1,92 vezes 10 a 14 quilômetros. Essa é a forma mais resumida de se dar a resposta, que ela já está em notação científica. Bom, se você colocar a resposta aqui com uma casa decimal apenas, você vai encontrar 1,9. Por que eu coloquei com duas casas decimais? Coloquei com duas casas decimais porque quando o livro fala da velocidade da luz, coloca 3,00. Então eu optei por seguir esse padrão aqui do autor. Mas como aqui no enunciado ele usa uma casa decimal apenas na letra A, nada impede de você também utilizar apenas uma casa decimal. Então, se você usar uma casa decimal, isso aqui vai ser 1,9 vezes 10 a 14. Ficaria, então, assim, 1,9 vezes 10 elevado a 14 quilômetros. Também está correto. Tá? Não pense que eu fiz assim, ficou certo, assim está errado. Não, as duas formas estão corretas. É só por uma questão de utilização de quantidade de casas decimais, isto é, de uma precisão maior ou menor, porque esses números todos eles são arredondados, eles não são exatos, tá? Eles são arredondados para uma proximidade. Então, tanto 1,9 quanto 1,92 vai estar correto. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.